Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos declarando novas e grandes oportunidades. É uma palavra profética e, de fato, ela funciona para aquele que crê na palavra de Deus, para aquele que fala aquilo que realmente é para ser falado, dito. E palavras, ela tem um poder praticamente sobrenatural. Através de certas palavras, você é abençoado e quem ouve também é abençoado. E há certas palavras que você poderá bloquear a sua vida de certas bênçãos e até bloquear a vida de outras pessoas. E eu quero continuar, porque quando a pessoa me ouve desde o início aqui pelo rádio, então a gente sempre menciona um texto que a gente acaba aproveitando ele na mensagem. Não é uma regra, mas de vez em quando acontece isso. E no início eu li justamente o Provérbios, capítulo 18, o verso 21. Mas se a gente ler o verso 20, olha que interessante o que diz Provérbios 18, verso 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Aí o verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, de fato, há um poder naquilo que você fala. Infelizmente, teve casamentos que foram destruídos porque o casal só ficavam brigando e trocando palavras, se apedrejando com palavras. Parece-me que o pior apedrejamento é o apedrejamento com palavras. Palavras ferem pessoas. Palavras podem curar pessoas. Então o poder da palavra é muito interessante esse assunto. E é interessante também que no capítulo, Provérbios capítulo 15, Provérbios 15, verso 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha que interessante, a palavra branda. O que significa isso aqui? A palavra a branda, ou seja, a resposta branda, demonstra aqui um domínio próprio, mesmo em situações difíceis. Quando conseguimos controlar o volume e até mesmo o tom da voz diante de uma pessoa agressiva, ela perde a razão. Tem pessoas que elas são agressivas e se ela estiver nervosa, querendo puxar briga, ela começa a te tacar pedras. E se você tiver domínio próprio, você vai vencer essa batalha, não entrando no nível dela, ou não se rebaixando ao nível dessa pessoa agressiva. Jesus ele diz assim, olha, devemos pagar o mal com o bem. Então a comunicação assertiva é aquela que diz o que realmente quer dizer sem agredir e de forma honesta com si mesma, levando em consideração o outro. Quantas coisas ruins não teria acontecido se você soubesse esse recado aqui de Deus através do livro de Provérbios? É interessante isso aqui, isso é muito interessante. Talvez você que é casado, casada, está em pé de guerra com o seu marido, com palavras. E eu quero dar uma notícia que está na Bíblia. Ou você muda, ou a situação piora. E eu não estou falando negativamente. Ou eu tomo a atitude de mudar, porque senão pode piorar. Se continuar com uma comunicação agressiva, comunicação grosseira, comunicação até mal educada para com o outro. Isso é muito interessante. Isso aqui é um assunto totalmente espiritual. Porque Provérbios 15, 1 que diz, a resposta branda desvia o furor. Então, esse versículo aqui significa que falar com bondade e tranquilidade pode acalmar pessoas que estão zangadas, amarguradas da vida, né? Sabe aquela pessoa que não está bem e ela quer descontar em você? Ela não está legal e quer descontar em você que está feliz?
Então não deixe o descontentamento do outro contaminar a tua alegria. Não deixe a tristeza do outro contaminar a alegria que você tem. Mas que você possa ajudar essa pessoa que está zangada com a vida, que está, sei lá, decepcionada com tanta coisa. E daí ela começa a colocar palavras para fora sem pensar. Aquelas pessoas que falam e não pensam o dano que estão causando para elas mesmas. Porque primeiro vai ter problema para quem fala, né? E depois pode afetar quem estiver próximo, né? Se a pessoa não tiver uma certa, vamos assim dizer, uma maturidade espiritual, um equilíbrio emocional, né? Então, essa questão aqui é interessante. Eu separei aqui também Provérbios 10, 11 e 12, num resumo aqui, diz assim: a boca do justo é manancial de vida. Olha que interessante. A boca do justo é manancial de vida. Deixa eu ler aqui de novo. Provérbios 10, o verso 11 e 12. Agora o 12 diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio excita contendas. Então uma pessoa que está cheia de ódio, né? Ela está odiando tudo e todos, então da boca dela vai sair, infelizmente, palavras que vão ferir, que vão machucar. Por isso que há muitas quebras de relacionamento, né? Pessoas que vivem em constante briga, e se elas não mudarem, se não tiver um milagre de transformação do coração dessa pessoa, da mente dessa pessoa, né? Porque às vezes ela está ela está poluída com coisas ruins, né? Outra coisa interessante que diz aqui, ó: a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. É escrito também em Provérbios 18, 20 e 21, mas aqui eu estou resumindo em um texto único aqui, para você entender que o foco aqui é aquilo que você fala, aquilo que você declara, aquilo que você pronuncia. Você está entendendo? Mas falando em língua, a gente puxa também a questão do coração. É interessante isso aqui, a questão do coração. Olha só, também em Provérbios, tudo no livro de Provérbios, olha que legal. Provérbios capítulo 4, o verso 23, olha só. Olha só, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outra Bíblia diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outra versão diz assim: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha que interessante. Então você está entendendo? O coração envolve o quê? Sentimento, vontade, desejo. É o seu ser interior, vamos assim dizer. Agora, olha só que interessante o que Jesus fala. Olha que interessante esse negócio. Jesus, ele fala em Lucas e Mateus, né? Mas eu separei aqui Mateus capítulo 12, ele diz o seguinte, do verso 33 em diante, ele fala assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu quero dar relevância nisso aqui, ó. Olha o que Jesus está falando. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele estava pregando para uma galera aí que estava precisando desse sermão. Ele chamou a galera da época lá de raça de víboras, né? Ele falou assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, se você vê alguém soltando um monte de palavra esquisita, é aquilo que está no coração dela, é aquilo que ela tem. Então, o coração dela está cheio de porcaria, vamos usar esse termo, né? De coisa de sujeira, sujeira espiritual, sujeira psicológica, um monte de sujeira, né? Então, evidentemente, vai sair, né,
coisa ruim. Jesus que está falando, tá? Não é nem eu, não estou inventando nada aqui, ó. Pois do que há em abundância no coração, e disso fala a boca. Então, uma pessoa que está zangada com a vida, que está totalmente ferida por dentro, ela vai começar a ferir outros. Essa pessoa precisa de quê? Ela precisa de uma cura, ela precisa de uma libertação, ela precisa de ser curada. Isto é, se ela quiser ainda, né? Entendeu? Se ela quiser, se ela não quiser, vai continuar falando coisas ruins, né? Aí Jesus fala assim, Mateus 12:35, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Olha que forte isso aqui. Então, minha gente, às vezes é melhor você ficar em silêncio do que falar bobagem. Mas geralmente pessoas que estão machucadas por dentro, estão com cheio de sujeira dentro do coração, elas não conseguem ficar quietas. Elas querem jogar para fora, né? Elas querem falar. Então você tem que se cuidar para não ser contaminado com isso e ao mesmo tempo não ser, né, influenciado por esse clima, esse climão ruim, né? Que machuca, que fere, que divide pessoas, não é? Então isso é interessante, esse ensinamento aqui ele é profundo, eu estou pegando raso aqui, né? Mas tudo bem. Olha só que interessante, em Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Olha que legal, isso aqui tem a ver também com as palavras, né? Termos bons amigos. Olha que legal isso aqui, ó. O homem que tem amigos deve agir amigavelmente, e há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, verso 24. Então, a essência do que eu estou falando hoje é justamente o poder das palavras. Aquilo que você fala. Pode ser, eu não estou afirmando, estou aqui conjecturando, pode ser que alguma coisa que esteja travado na tua vida pode ser fruto de suas palavras. Às vezes, por exemplo, é um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Vamos supor que a pessoa casada e esse casamento ele não está legal, está tendo algum conflito, atrito, algum problema ali. Ou seja, e se você falar assim, esse meu casamento está indo mal, eu acho que eu vou divorciar, eu acho que não dá mais. Então, quanto mais você fala isso, pior vai ficar. Entendeu? Então, você tem que falar o contrário. Não, o meu casamento vai ser restaurado. Eu vou buscar fazer a minha parte. Se é o caso da esposa que está pensando assim, então ela deve falar o quê? Deus vai transformar o meu marido. Jesus vai fazer uma obra no coração dele. Mas ela sendo sábia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, ela vai dizer, Senhor, mas muda eu também. Muda naquilo que eu tenho que mudar. Então a pessoa tem que ter essa consciência que ela precisa melhorar e o outro também. Porque muitas pessoas, ela diz assim, Jesus, transforma o coração do meu marido. Jesus, transforma o coração da minha esposa. Jesus, transforma... E às vezes está precisando transformar o nosso coração primeiro. E depois o dele também. Você está entendendo? Porque nenhum de nós somos perfeitos. Nós temos que ser mudados a cada dia. Aliás, a Bíblia tem a receita para tudo. E é um texto que eu sempre estou repetindo aqui. E ele fala justamente em Filipenses. Vê só. Olha só que interessante, é Filipenses. Filipenses capítulo 1, o verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Começou a boa obra, então ele começou uma boa obra em você, ele está te lapidando, ele está trabalhando. Então faça uma análise da sua vida. Eu, Edson, preciso analisar a minha vida. E você deve fazer a mesma coisa com você. Veja se você está sendo sincero com você. Você tem que analisar você. É você que tem que fazer uma autoanálise de você. Você tem mente, você tem memória, você tem neurônios para botar para funcionar. Entendeu? Veja aí. Às vezes você fala, nossa, mas eu oro tanto. Eu oro de manhã, de tarde, eu oro. Tudo bem, isso é bom. Mas se você ora, mas nos outros horários do dia, você só fala bobagem, só fala negativamente, a sua oração pode não ser atendida, meu amado. Essa é a verdade. Você está entendendo?
Porque uma das maneiras, ou a melhor maneira de você influenciar alguém é o seu testemunho, é o seu comportamento, é as suas atitudes, é as suas ações. Não adianta no domingo eu dar glória a Deus, aleluia, e tão reteté, e papapá, e na segunda ser outra pessoa. Tem que se converter, tem que mudar de vida. Essa é a verdade. Tem gente que está se enganando e não está se vendo. É duro quando uma pessoa está tão cega espiritualmente que ela está mais perdida do que cega em tiroteio. Você está entendendo? Isso é interessante, esse assunto, é muito interessante. Muitos problemas serão resolvidos quando você corrige aquilo que você fala e até aquilo que você ouve. Você está entendendo? É isso. Então, uma pessoa que está indignada com alguma coisa, ela quer passar essa indignação para outros e ela quer influenciar outros para comprar a indignação dela, vamos assim dizer. Né? Você está compreendendo? Eu estou falando coisas erradas que a pessoa quer achar que é certo e ela quer fazer a equipe dela. Né? Então, pessoas feridas precisam ser curadas, saradas. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Você está entendendo? Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então Deus nos chamou para o ministério da reconciliação, da pacificação, entendeu? De trazer palavras de vida. Às vezes podemos falar coisas que precisam ser ditas, mas com amor, com respeito, falando verdades. Tem muita verdade que você pode falar com respeito, sabendo falar. Então é isso, pense, então faça uma análise. Sabe que, às vezes eu fico pensando assim, se a gente pudesse, né? Vamos supor, quando eu acordo de manhã e eu saio de casa, por exemplo, vamos supor que se pudesse colocar um gravadorzinho e eu nem saber que estou sendo gravado. De manhã, vamos supor, das 8 da manhã até as 18 horas. Aí quando for às 19 horas, você chega em casa e você vai ligar o gravador aí você fica sabendo que foi gravado. Porque quando a gente fica sabendo que está gravado, é uma coisa, que está sendo gravado, não é verdade? É ou não é? Mas veja o bastidor como é que é. Então o que acontece? Aí você vai ouvir tudo que você falou durante o dia. Eu acredito que você vai dar gargalhada, que você vai falar assim, meu Deus do céu, eu falei isso, não acredito. Porque tem gente que você conversa, dá vontade de gravar, porque são pessoas, parece que bipolares. Na tua frente é uma coisa, por trás é outra. Só Jesus na causa, né, pessoal? Então veja bem, então cuide com suas palavras. Cuidar não é você ficar com medo de falar, mas seja sábio nas suas palavras. Peça a sabedoria do alto, peça a graça de Deus, peça o favor de Deus e fale com Deus, como eu também tenho falado. Jesus, onde eu tenho que melhorar? São minhas palavras, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus amigos, com isso ou com aquilo? É isso, palavras. Palavras têm poder. Então começa a declarar coisas boas. Diga, a minha família é uma bênção. Mesmo que parece que não seja, porque parece que não está do jeito que você quer. Mas isso é o teu ponto de vista, sabia disso? É isso. Cada um vai ter um ponto de vista. De repente, você acha que não está bem, mas está bem. É você que não está entendendo o negócio. Entendeu? Então profetiza coisa boa para você. Profetiza, não, a minha família é uma bênção. Não diga a minha família vai ser abençoada. Diga, ela já é abençoada. Pastor, mas não é mentira? Não, você está profetizando porque você quer que ela melhore. Como Jesus transformou você, Jesus pode transformar qualquer pessoa, inclusive a tua casa, a tua família. Certa ocasião, Josué disse o seguinte, pessoal, é o seguinte, cada um vai seguir o que quer, mas eu e minha casa, eu já decidi. Josué falou, eu e minha casa, nós já decidimos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele decidiu. Então quando você decide fazer a coisa certa, vai começar a acontecer coisas certas na sua vida. Mas enquanto continuar fazendo coisa errada também vai começar a acontecer. Então faça a coisa certa. Profetiza na questão econômica, por exemplo, financeira. Né? A gente sabe que na prática, né, quando você vai no mercado, em alguns lugares, você sabe que às vezes com um certo valor você já não está comprando tantas coisas quanto antes. A gente sabe disso. Mas começa a profetizar, nada vai me faltar, o dinheiro vai aparecer, vai dar certo, Deus vai me dar capacidade, sabedoria para resolver isso ou aquilo. Então profetiza coisa boa. É aquilo que eu venho falando constantemente. Seja realista, mas não seja pessimista. Seja realista, mas não seja incrédulo. Tenha fé, acredite e declare palavras de vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, eu vim para trazer para vocês vida e vida com abundância. E eu encerro lendo as palavras de Jesus. Jesus diz, porque pelo fruto
se conhece a árvore, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Por isso que o salmista diz também, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Ele diz também, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Deus te abençoe, Deus te ilumine, um grande abraço e até amanhã, permitindo o Todo-Poderoso. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.